Olá, eu sou Márcia, profetisa, e hoje nós estamos aqui fazendo mais uma previsão. Antes de iniciarmos, gostaria de dizer que um deputado político nos Estados Unidos veio, enfim, a sofrer fortemente, né, uma situação complexa que aconteceu e ele veio a sofrer a desvida. Infelizmente, eu previ político Estados Unidos e isso tudo aconteceu, está a acontecer. E eu previ, né, que teríamos também, houve naufrágios com 3 mortos, que se pode ter em Belém, né, lá em Tocantins, no alto, e trouxe esse tipo de situação. Então nós vamos falar agora, rapidamente, sobre o que irá acontecer. Ataque a escolas, que pude ver, ataque a escolas, tá? E teremos ataque iminente a escolas, que vai trazer pessoas mortas, tá? Uma moça que eu vejo praticamente com relação à família e tem a ver com a família dela envolvida nessa história, nessa situação. Não deixe de seguir a gente e dizer de onde você está. Não precisa dizer de onde você está a falar, se você não quiser se identificar. E coloque-se, coloque no que deseja, que a gente então prontamente tentaremos em contato. E hoje nós vamos falar uma coisa significativa, mas muito importante. Vamos falar sobre as cabras montanhesas. As cabras montanhesas são importantíssimas. Se você observar bem aquelas cabras montanhesas, elas estão por todos os lugares e na Europa. É uma situação que todos podem se ver na Europa, essas cabras montanhesas. Então todos podem saber o que eu estou a falar. Elas escalam íngremes penhascos e espinhadeiros para poder ficar livre praticamente dos que venham a tentar fazer algo contra ela. Mas lá embaixo estão os animais predadores. E elas ficam por quê? Porque elas necessitam do sal que está incrustado e vivem dos musgos e do sal dos paredões que vêm com o vento. Então nós podemos entender que é uma artimanha da natureza lindíssima, que estas plantas possuem grande vitalidade, grande força e também nutrição para essas cabras, porque elas possuem o sal que vem do ar e incrusta-se nas pedras e ali elas ficam subindo altas montanhas, porque o sal é energia, são eletrólitos. Então é importantíssimo para as cabras montanhesas que não ficam dentro de abrigo ou não ficam dentro de lugares a comer este sal. E nós podemos entender claramente essa questão, que elas possuem garras ao longo do tempo para pular de um penhasco para o outro, possuem garras nos seus pés. E os chifres seus são muito fortes porque são limados na própria pedra. Então elas coçam o chifre na própria pedra, fazendo com que fiquem muito pontiagudos e muito mortais. E os machos vivem menos do que as fêmeas. Provavelmente elas vivem entre 10 anos. Então a existência cronológica delas é uma existência sempre ativa, que elas possuem as fêmeas que vivem mais e os bebês que também vivem bastante tempo, pulando, já saltando, observando suas mães. Então desde pequenininho eles começam nos topos das montanhas, dos espinhadeiros, e nós podemos entender isto dentro da simbologia que se pode ter no Ikipu. O Ikipu é uma simbologia que nos remete a esse tipo de situação, porque essas cabras elas precisam viver, e o seu pelo também grosso, que produzem com que elas tenham grande pelagem grossa para suportar as altas altitudes. E o leite da mãe é um leite mais concentrado, mais forte, já que ela não come tanto musgo, embaixo não é tão vantajada do corpo, e também os seus filhotes, os seus bebês são nutridos rapidamente, porque não se tem tempo tanto de se alimentar. Então essas cabras elas possuem grande desenvoltura nas patas dianteiras e traseiras, trazendo assim grande força e grande percussão de pular e cravar as suas unhas, que já não são mais cascos, viraram praticamente garras, limadas pela própria pedra, endurecidas nos topos dos penhascos. Íngremes, paredões, nós estamos falando de paredões, e assim elas escalam os altos paredões das montanhas. E muitas estão a entender disso do Kippur. Por que do Kippur? Porque o Kippur, quando Arão se deitou por cima
da Arca da Aliança, Moisés disse, não faça, Deus falou, não faça isto, porque você será morto, você será incinerado. Então a Arca da Aliança possui, como se pode ver, a Arca da Aliança possui-se, tá, gente? Possui um grande mistério, que seria o mistério da Torá, que se inicia, tá? Que se inicia. Eu sei que isso aqui é complexo, mas nós vamos detrinchar a porção semanal do Axerê. Então, Deus fala a Araão, não se deite por cima da arca que você ficará muito ruim, ficará ruim para ti, porque a arca possui estes poderes, e a arca possui estes poderes que irão fazer com que você tenha dificuldades de viver, porque ela vai incinerar as pessoas. Então, se quer oferecer alguma coisa, vá aos espinhadeiros de Zazazal e jogue-se a cabra montanhesa por cima do espinhadeiro e entregue-se a mim, como eram os holocaustos no Yom Kippur. Mas para isso você tem que estar absolutamente puro, sem fazer nada e sem desejar nada contra ninguém. Você tem que estar com seus pecados praticamente refeitos e reformulados nesse sentido. Então, se você pode fazer isto à vontade, você pode fazer isto com esta fisiologia, né, praticamente, que seria se dar ao longo de um animal para que pudesse ser feito. Ao longo dos tempos, o Kippur não foi feito mais isso. O Kippur é uma lavagem, sim, é uma lavagem de mente, de corpo e de alma. Você deve refazer toda a sua trajetória e refazer todos os seus caminhos, inclusive os caminhos que não são aprazíveis a Deus. E isto você pode fazer no Yom Kippur, assim como a cabra montanhesa, que não se tem mais utilidade e é jogada dos penhascos, porque ela própria se dá ao penhasco. E serve seus animais lá embaixo, que estão lá embaixo. Então, a cronologia é que ela sirva os animais, como Deus fez todos os homens e irá fazer. E isso não precisa necessariamente que ela tenha especificação ou que ela seja dada. Hoje em dia não se faz mais isso, não se dá mais o sacrifício dos animais, mas os animais são existentes nesse sentido para esse tipo de situação. Se desse pombas, ficava a pomba e a pomba do sacrifício era solta e a outra pomba sacrificada para poder levar-se o mal que estava com aquela pessoa. Se acreditava muito nisso e hoje em dia se acredita muito nisso. Então nós podemos entender que essa cabra é importantíssima. Por quê? Porque ela nos remota à antiguidade, ao sacrifício. Ela vivia nos penhascos. Então quando uma cabra cai dos penhascos e já não possui equilíbrio, é porque ela já não está bem. É porque Deus já quer arrebatá-la, já quer levá-la. Então ela serve de animal, serve de comida aos animais que estão lá embaixo, do mesmo jeito. Então, subindo ou descendo, ela só prolonga a vida dela e tenta um pouquinho de segurança, se tem um pouquinho de segurança. Mas ela continua vulnerável ao ambiente inóspito dela, ou seja, ao ambiente de ser presa. Então, a cabra é um animal sagrado também, não é um animal sagrado. O Kippur não se fala animal sagrado, mas se fala em ofertas, né? Então, o mais importante dessa data é você ofertar aquilo que você tem, ou seja, seu próprio coração e seu próprio sentimento diante das situações. Isso que é importante para o Yom Kippur. O Yom Kippur não se interessa se cabra, ovelhas, isso e aquilo. Hoje em dia não se tem isso, mas o importante, tem-se lugares ainda que se tem isso, mas o importante é você ofertar aquilo que tu tens, aquilo que tu queres e aquilo que tem de melhor dentro de si, que seria a sua dedicação com Deus, que seria seu ambiente, aquilo que você quer, as suas promessas e principalmente reformulando os erros e as ofertas. Isso é importante para o Kippur. Obrigado por sua atenção, continue conosco, não deixe de seguir a página e falar aqui. Obrigada.